Bem-vindos, queridos amigos, ao nosso novo episódio do podcast Vozes da Lei. Antes de começarmos a nossa entrevista, quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho das notificações. Hoje estamos aqui no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com o presidente e desembargador Ricardo Cardoso. Ricardo, boa tarde. Queria saber de você primeiro, assim, o que te levou a estudar o direito, como você começou sua carreira e como você chegou hoje à presidência. Bem, primeiramente, um bom dia para todos, especialmente para você. Muito obrigado por essa oportunidade que você está dando a mim, né, de participar desse podcast, né, que se mostra tão importante, né, dentro da nossa área. Bem, isso, Zé Ronaldo, é uma história longa. Uma história que eu venho de uma família, meu pai também foi desembargador, né? Então eu desde pequeno, desde tenra idade, eu escuto na minha casa, na minha família, eu vivo a justiça. Inicialmente vendo meu pai como advogado, e aí desde bem pequeno veio para mim o anseio de ser também advogado. Posteriormente, ele passa no concurso de juiz e eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, e aí, com aquela admiração que eu tinha, né, em relação ao meu pai, então transformou-se num orgulho muito grande, e também com isso eu caminhei para a mudança, né? Eu aí passei a também desejar um dia ser magistrado tal qual ele. Mas eu fui uma criança, que eu digo uma criança especial, no sentido de que eu sempre soube o que eu queria da vida, né? Eu nunca tive dúvida daquilo que eu desejava. E essa vontade, esse sonho de ser magistrado me perseguiu a vida inteira. Meu pai era um apaixonado pelo direito, um apaixonado pela magistratura. Num dado momento da minha vida, eu até me questionei se aquela vontade de ser magistrado era pura influência dele ou era realmente um desejo real, sincero, né, de fazer aqui o curso de Direito e depois me dedicar à magistratura. Pensei até, houve uma pequena fase da minha vida que eu mudei, né, o meu objetivo, mas foi meses talvez. Passei então sempre a focar e cheguei à época do vestibular, me dediquei muito para passar por uma faculdade de Direito boa, né? E entrei para a UF, fui o primeiro colocado naquele ano de 1975 e sempre tive o foco, de ser magistrado, né? Sempre ali muito participativo nas aulas, sempre focando. Um dia eu vou ser magistrado, um dia eu vou ser... Terminei a faculdade, não podia fazer logo concurso, porque terminei muito novo, não havia naquela época um limite de idade, então não pude fazer logo, mas podia fazer para defensor público, fiz o concurso para defensor público, passei. Depois, quando eu pude fazer o concurso de juiz, aí eu fiz o concurso de juiz e logrei êxito não no primeiro concurso, no segundo concurso, e me tornei magistrado. E quando entrei para a magistratura, interessante que eu também já sabia que um dia eu gostaria de ser duas coisas aqui dentro: diretor-geral da Emerge, que foi criada exatamente no ano que eu entrei, em 1988. A Emerge, por lei, foi criada em 1988, mas passou a existir realmente, de fato, em 1990. E eu, a partir daquele momento, eu disse: um dia eu quero dirigir a Emerge. E um dia eu quero ser presidente do tribunal. E aí, Zé Ronaldo, minha carreira toda foi voltada para isso. Mas voltada, persegui esse objetivo. Mas eu sempre digo que persegui com ética. Nunca tentei passar pelas pessoas ou criar qualquer situação que pudesse me privilegiar, me colocar numa situação. Sempre
sempre em mente que eu tinha todo o direito de ir em busca dos meus sonhos, desde que eu fizesse com ética e percorresse uma estrada, uma via de correção. E assim eu fiz. Me tornei desembargador com menos de 15 anos de carreira. Fui, na época, um dos desembargadores mais novos do Brasil. Hoje eu já tenho 22 anos como desembargador, muito mais do que como juiz. Juiz eu fui quase 15 anos, e sempre me dedicando à justiça, sempre com a missão. E aí foi uma sequência, me tornei diretor-geral da EMERGE, numa eleição disputada, depois me tornei corregedor e agora, finalmente, como presidente do tribunal, que está sendo uma experiência para mim muito gratificante. Como presidente, são problemas, os problemas aparecem, brotam, mas a minha mulher diz assim, eu não acredito que, eu digo assim, mas eu estou feliz. Estou feliz porque cheguei aonde eu quis e hoje eu posso dizer, não por vaidade, cheguei entendo que isso é uma missão, entendo que as agruras fazem parte dessa missão, mas que eu tenho a possibilidade de hoje retribuir tudo que eu tive ao longo da minha vida, eu posso retribuir através do exercício dessa função que eu tenho. O senhor falou, é um exemplo para mim de tudo que o senhor disse sobre essa questão da determinação. Mas assim, quando eu enxergo um pouco o direito, eu vejo que existem várias variantes, né? A questão de você ser um advogado, o magistério e também essa questão de você ser quase que um acadêmico da justiça, né? Que você estuda ela muito para desenvolver e chegar a ser juiz, trabalhar em concursos públicos, enfim, fazer concursos públicos. E você chegou aqui em fevereiro, basicamente, né? E falou agora também no final sobre essas questões que apareceram, que brotaram. Já aconteceu muita coisa que você não esperava nesse curto período de tempo que você está aqui na presidência? Desses 3 meses que eu estou, sim, olha, ser presidente, ser chefe do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, como imagino que os outros chefes também, o governador, o presidente da Assembleia, isso aconteça, ou qualquer gestor com responsabilidade, ele tem que estar sempre pronto para enfrentar os problemas. A questão é de você estar preparado para aquilo. Eu hoje, mais do que nunca, eu tenho a firme crença de que ninguém deve buscar o exercício dessas funções sem que esteja preparado. Porque o dia a dia te traz problemas os mais variados. Às vezes eu chego aqui e digo assim, hoje a agenda está ótima, é uma beleza, olha, hoje eu devo ter um dia tranquilo. Daqui a pouco aparece um problema enorme e você tem que enfrentá-lo com equilíbrio, né? Pensando que com equilíbrio e acreditando que tudo vai se resolver. Isso é uma característica minha, né? Eu sempre tenho a firme crença de que tudo vai se resolver, que tudo passa e que tudo vai dar certo. Então, com isso, eu acho que eu angario forças para enfrentar todos os problemas que me aparecem no dia a dia. O Estado do Rio de Janeiro está vivendo um processo de recuperação fiscal. Como é que o senhor encontrou o orçamento aqui do Tribunal de Justiça? E ela interfere um pouco nessa remuneração dos magistrados? Ela tem, o senhor imagina que isso é uma questão que economicamente vai se resolver? O que você sente sobre isso? Isso é um problema muito sério. Hoje o Tribunal de Justiça, né, nós temos um fundo especial do qual nós retiramos todo o custeio. O Estado do Rio de Janeiro ele só cuida da nossa folha de pagamento. E temos o fundo especial que é composto pelo recolhimento de custas, taxas e outras receitas
ele custeia os serviços. Então, se eu preciso alimentação, transporte, equipamentos, tudo é retirado desse fundo. Tá? Esse fundo, hoje, eu tenho um fundo que me dá uma certa tranquilidade para que eu administre com responsabilidade, mas que eu não preciso ficar preocupado se vai faltar recursos para isso. Hoje o grande problema é, como você falou, esse processo de recuperação fiscal em que nós temos certos limites que não podemos ultrapassar. O Estado cuida da folha de pagamento. Hoje não há espaço para, ao menos aqui no estado do Rio, de estar se pleiteando aumentos. Não há, porque nós temos esse limite. Durante 10 anos o Estado tem esse limite. Isso hoje está sendo muito questionado porque não é possível, por exemplo, durante 10 anos, nós já passamos um ano e pouco, né? Temos à frente 8 anos e tanto, o servidor, por exemplo, ficar sem um reajuste salarial, o próprio magistrado, né? Ele precisa, por melhor que se diga que é o subsídio, né? E que não é isso que a imprensa pensa que é, mas não é possível que se fique sem um reajuste. Mas hoje há esse limite, né, que nós estamos submetidos e que não podemos ultrapassar, porque agora mesmo recente, uma lei que reformulou a carreira do servidor, uma lei de planos de cargos e salários, ela foi questionada pela Comissão de Recuperação Fiscal acerca do que nós fizemos, porque foi uma progressão que demos aos servidores que há anos estavam sem qualquer reajuste. Como nós não podíamos aumentar, eu estou me referindo a nós, mas essa lei foi aprovada na administração anterior, mas os efeitos perduram sobre a minha administração. Optamos, então, vamos fazer com que eles se sintam instigados a galgar promoções para que possam, e com isso extinguimos vários cargos, né, para poder conceder isso sem qualquer aumento de despesa. Quer dizer, podíamos ocupar aqueles cargos que estavam vazios, a lei nos permitia, mas optamos, ao invés de ocupar, transformá-los, né, em benefício, a receita, o valor que cada cargo corresponderia, ele nos possibilitar a concessão de alguns benefícios, né, numa progressão de carreira para os servidores que realmente precisavam, porque os seus salários estavam acanhados em relação, defasados em relação às outras carreiras jurídicas, né? Quer dizer, a comissão que apura isso, ela nos questionou isso, né? E nós explicamos que fizemos sem qualquer aumento de despesa. Então, estamos sempre, vamos dizer assim, sob a fiscalização da comissão, né, para não aumentar. Graças a Deus estamos conseguindo resolver, mas não existe hoje espaço para concessão de aumentos. Agora, estamos dentro da nossa também tem a lei de responsabilidade fiscal. Hoje podemos gastar até 6% do orçamento, hoje gastamos 4,6% aproximadamente, ou seja, estamos dentro de uma política de cautela, né, e de responsabilidade, que o gestor tem que ter isso, né? Não é porque se pode fazer que a gente tem que sair fazendo e gastando sem responsabilidade. Desembargador Ricardo Cardoso, me diz uma coisa, agora na sua gestão é possível as pessoas, vai ter, enfim, concurso para juiz, concurso para servidor público, está na sua meta fazer isso? Servidor não há necessidade, porque hoje nós temos, o concurso foi realizado ano passado e nós estamos chamando, estamos chamando, ele ainda vai completar 2 anos, provavelmente vai ser prorrogado por mais 2 e nós estamos chamando paulatinamente. Existem vagas? Existe, mas exatamente por causa da responsabilidade fiscal e do teto de gastos, nós não podemos chamar todos que passaram, né?
Então, nós só podemos chamar à medida que haja vagas, que haja aposentadorias num determinado limite. Então, e também tem o seguinte, quer dizer, também eu questiono muito se hoje é necessário chamar tanta gente, porque nós estamos vivenciando uma transição de um mundo analógico para um mundo digital. Então, aquilo que demandava um trabalho humano intenso, hoje aperta-se um botão e resolve-se tudo. Então, isso tudo nós consideramos. Quanto ao juiz, não, nós estamos abrindo, hoje mesmo já recebi a notícia que provavelmente as primeiras provas ocorrerão em final de agosto ou início de setembro. Já vamos sair daqui a 1 ou 2 semanas, já vamos expedir os editais. Temos, a princípio, vagas disponíveis, mas nós abrimos o concurso com poucas, quer dizer, anunciando poucas vagas, porque se nós colocarmos todas as vagas existentes, nós estamos obrigados a nomear todos aqueles. E às vezes nós, por questões de custo mesmo, né, de despesa, nós não podemos num determinado momento chamar todos. Então, ele abre com poucas vagas, mas nós temos vagas suficientes para absorver um número maior de passantes, de candidatos que tenham sucesso. O senhor falou que sua carreira também teve esse período da Defensoria Pública. Eu queria saber o que o senhor trouxe desse período para hoje e também qual é a questão assim, social do Tribunal de Justiça que o senhor está mais empenhado hoje. Então vamos a duas partes, Ronaldo. Primeiro, a minha formação na Defensoria Pública. Se eu te contar a minha história na Defensoria, você ia levar o programa inteiro, porque foi uma grande transformação. Como eu te disse, eu sempre quis ser magistrado e tinha uma postura de magistrado como estudante. Eu achava que certos movimentos, certas condutas não eram condizentes com o magistrado que eu queria ser. Bem, só que eu não podia ser, como eu te disse, eu não podia ser, não tinha idade para ser magistrado. Então, queria casar. Qual o concurso disponível? Defensor Público. Entrei para a Defensoria Pública sem gostar, confesso, não tenho vergonha de dizer isso numa entrevista. Entrei porque eu não tinha preparo para ser defensor público. Muito novinho, 23, 24 anos, e achando que eu ia ser juiz. Entrei para a Defensoria Pública com uma conduta de juiz. Eu não conseguia, naquele momento inicial, tanto que pensei numa exoneração, né, de pedir, né, eu só não fiz em razão do meu pai e pela vontade de casar. E eu precisava ter recursos, né, uma coisa mais estável. Eu não era religioso, hoje eu sou, mas não sou fanático, nada disso, sou normal. Né, trago em mim uma religiosidade. Tudo na minha vida tinha dado certo. Eu sempre fui o primeiro colocado em tudo. Né? Eu era o primeiro aluno na escola, eu fui o primeiro aluno na faculdade durante todo o tempo. Passei no primeiro concurso para defensor e quando apareceu, entrei para a Defensoria Pública e comecei a estudar loucamente. Na época os concursos não eram como são hoje, com provão. Os concursos eram longos, demoravam, nós estávamos saindo de uma ditadura, tinha aquele exame da vida pregressa do candidato. Então o concurso abria edital hoje, só ia ter a primeira prova 1 ano e pouco, como aconteceu no meu concurso. Eu só teve uma primeira prova 1 ano e meio depois. Nesse 1 ano e meio, para você ter ideia, eu li e resumi para a primeira prova em torno de 110 livros. Nossa. Entende? Porque eu tinha tanta certeza de que eu ia passar e que eu queria passar bem, que era o meu sonho, que para a primeira prova de Direito Civil e Processo Civil eu li isso tudo. Li e fazia o resumo. Era um tempo que não tinha computador, não tinha nada. Tá? E entre o resultado da primeira prova para a segunda, que seria penal e processo penal, passaram uns 6 meses. Eis que quando eu vou ver o resultado, eu tinha perdido. Então, eu tive um processo de depressão acentuado e no mundo em que ir a um psiquiatra era
uma coisa de fraqueza, era uma coisa, psiquiatra era médico de maluco, não é? Então eu convivi com isto, só eu e minha mulher sabendo. Mas eu tinha que voltar a trabalhar. E aí entra a religiosidade. A minha mulher vem de uma família kardecista e eu comecei a terapia se tornou ir a um culto, ouvir as palavras do evangelho kardecista, e eu me apaixonei por isso. Me apaixonei e me tornei kardecista. E comecei a entender, né, os percalços da vida, que tudo tem uma razão de ser. E quando eu retornei para a Defensoria Pública, retornei com uma outra cabeça. Eu retornei sensível aos problemas daquelas pessoas, até porque eu fiz uma autoanálise, e se eu não passasse nunca num concurso para juiz? Tá? Eu teria que ser defensor, e não queria ser um frustrado. Eu tinha que aprender a amar a Defensoria Pública. E eu aí, lá pelo meio desse período, eu retorno à Defensoria Pública, eu tive que me afastar, licença médica e tudo, retorno com uma outra cabeça, né? Pensando naquilo que eu podia fazer para aquelas pessoas. E eis o que ocorre. Nunca na história, e até hoje nunca se repetiu isso, né? Nunca se abriu um novo concurso ainda em curso o concurso anterior. Exatamente naquele ano de 1987, quando eu perco, antes daquele concurso acabar, sai o edital de um novo concurso, dizendo o seguinte: quem está inscrito no outro, que perdeu, já está automaticamente inscrito. Só abre o prazo para as novas inscrições. Então, aquele concurso que eu perdi, que para a primeira prova levou 1 ano e meio para acontecer, por novo concurso, do qual que eu nem precisei me inscrever, porque eu já estava inscrito, em 4, 5 meses aconteceu isso. E o grande problema estava em como fazer esse novo concurso, ainda pela debilidade emocional que eu estava, né? E eu me recordo, então, que o meu médico, que era um clínico, porque não ia ao psiquiatra. Psiquiatra era médico de maluco, não é? E eu não iria a um psiquiatra. E até porque eu vinha de uma família que minha mãe dizia assim: olha, ninguém precisa saber dos problemas da nossa família. Nós temos sempre que apresentar que somos fortes. Não é? Nem meus pais sabiam que eu estava passando por aquele problema, né? Era só eu e minha mulher mesmo. E aí o que acontece? Eu estou inscrito, e virou uma nova obsessão. Como estudar para o novo concurso se eu vivia ainda um processo depressivo, que quem teve depressão sabe que depressão não acaba de um dia para o outro, né? Aí o médico aí disse assim: você tem que encontrar alguma coisa que divida com você essa preocupação. E eu sou de Niterói, né? Eu tinha comprado um imóvel, um terreno num condomínio. Disse assim: sabe de uma coisa, eu vou construir uma casa. E essa casa é que eu moro até hoje, 34 anos na mesma casa. Então eu digo que essa perda que eu tive, né, foi essencial na minha vida. Bem, e aí passei, né, no segundo concurso. E eu digo que essa perda foi essencial, porque eu seria, não que eu acho que eu fui um excelente magistrado, ou que eu sou um excelente magistrado, mas com certeza eu não teria sensibilidade se eu tivesse êxito naquele primeiro concurso. Aquele primeiro concurso do qual eu perdi me trouxe a realidade. Como se dissesse assim: olha, você não é isso tudo que você acha, não. Você não é Deus, você não é... Olha, baixa, como se diz aí, né, baixa sua bola, né, vamos cuidar. E daí, Zé Ronaldo, nunca mais na minha vida eu deixei de ter a visão social que eu tenho hoje, né? Depois, quando me titularizei, como eu disse a você, eu tive uma carreira como juiz muito rápida, né? Em 5 anos eu já era titular da capital e acabei indo para uma vara de família, da qual praticamente eu saí para ser desembargador.
E essa vara de família também me trouxe mais sensibilidade, porque o juiz de família tem uma característica. Ele não é um aplicador só da lei. Nessa área é mais importante o que você resolver os problemas pelo que as partes desejam, tentando conciliar, do que você aplicar puramente a lei. Eu costumava dizer, olha, aqui é o mais fácil nessa área, julgar aqui é a coisa mais fácil para mim. Se os senhores não entrarem num acordo, não resolverem os seus problemas, eu vou aplicar a lei pura e simplesmente, mas não é o ideal. Numa área de família, você busca, tá bom, não dá mais certo, mas busca o entendimento. E isso me forçou a muito a dialogar, mostrar os caminhos da conciliação, e tudo fruto dessa derrota que eu tive no primeiro concurso na Defensoria Pública. Então, quando você me perguntou a Defensoria Pública, a Defensoria foi uma grande escola para mim. É uma das maiores escolas e na qual eu passei nesses 5, 6 anos, 5 anos, aproximadamente, que eu fui defensor e que me trouxe toda essa vivência que hoje me faz, eu sempre me senti devedor de tudo que eu recebi. Por isso, hoje, eu volto o meu olhar para a área social. Eu uso o poder que eu tenho como presidente do tribunal, não só para administrar o Poder Judiciário, mas também para poder empreender programas sociais aqui no Tribunal de Justiça. Eu sinto que o direito está muito seguindo para esse caminho, né? É uma intenção do senhor também investir nesse conceito de conciliação e mediação aqui dentro do tribunal? Foi muito bom você fazer essa pergunta. Essa semana, na terça-feira, eu fui dar a aula inaugural na Faculdade de Direito da UFRJ. E o tema que eu escolhi para falar foi a justiça do futuro. E a justiça do futuro, ela não se centra mais só na judicialização, na busca da justiça. A busca da solução para os problemas, ela passa por outras portas. E uma delas é a conciliação e a mediação. Isso é essencial, senão nós não vamos conseguir sobreviver. É impossível nós termos hoje tudo vir bater na porta da justiça e achar que um juiz vai resolver. Então, hoje, nós temos que incentivar a autocomposição através da iniciativa da conciliação ou da mediação. A mão firme de um juiz, com a aplicação da lei objetiva, só deve ocorrer se as partes não conseguirem a composição dos seus problemas. Então, isso é um dos focos da justiça do futuro, que já é presente, vamos dizer assim, é um futuro já presente, porque a gente já está vendo, todos os tribunais do país já sabem que isso tem que acontecer. Nós temos, para você ter uma ideia, hoje nós temos um acervo aqui no tribunal, em andamento de aproximadamente 7.300.000 processos. É uma coisa impossível. Nos 3 primeiros meses deste ano, até o dia 11 de abril desse ano, foram distribuídas 77, quase 80.000 processos novos. Sabe para quantos juízes? 600 e poucos juízes, 190 desembargadores. É impossível, se nós não fizermos um programa de conciliação, de mediação. Por isso a gente tem aqui no tribunal o núcleo o NUPEMEC, que é um núcleo responsável por tratar dessa. Estamos criando, o órgão especial vai votar o projeto de criação de uma escola de mediação, para nós fazermos a formação de mediadores para trabalharem aqui no tribunal. Então, nós estamos dando toda essa atenção, porque sabemos que a justiça do futuro passa pela mediação. Quer dizer, é uma das portas, porque existem outras. Agora, depois da pandemia,
que as coisas estão voltando, vamos dizer assim, ao normal, um pouco, né? Aos poucos, mas está voltando. A tecnologia ajudou muito, né? Porque todo mundo trabalhou um pouco de casa, teve julgamentos feitos em casa, que os juízes estavam em casa, os advogados. É uma tendência também a tecnologia ajudar nessa questão da desjudicialização, de acabar, porque todo mundo fala, o Brasil é um dos maiores países do mundo que tem processos, é um número impressionante, o senhor falou um número também agora muito grande de acervo, de processos, então, e há uma tendência de que as pessoas continuem a procurar a justiça por pequenas coisas, né? Então, a tecnologia, o senhor acha que veio ajudar, vai ajudar nessa situação, uma outra porta, como o senhor falou? Realmente, o que se deseja é que o país não seja um país tão demandante, né? Porque hoje qualquer coisa se busca justiça, né? Se você chegou lá na sua casa um produto que desconforme em relação àquilo que você imaginou, você já vai praticamente, eu tenho a justiça, eu vou lá, procuro um juizado especial, que não pago nada, né? E a mentalidade tem que, no meu modo de entender, tem que mudar um pouco, né? Primeiro, existem, como eu falei, um sistema de portas, né? Então você pode recorrer, por exemplo, a um PROCON. Aqui no tribunal nós temos canais de conciliação pré-processual, né? Isso a gente tem que incentivar. Mas a sua pergunta diz respeito ao uso da tecnologia. Como ela pode ajudar? Pode. A inteligência artificial. Exato, ela pode, né? Mas não tem ligação direta com a diminuição de demandas. O que ela pode ajudar é tornar as soluções mais céleres, né? Então, aqui no tribunal, por exemplo, na minha gestão, determinei que a reformulação do parque tecnológico inteiro, né? Eu quero que nós tenhamos um dos melhores parques tecnológicos do país e quero inserir a inteligência artificial dentro do possível, o mais amplo possível. Essa inteligência artificial, no que ela pode ajudar? Na dinâmica processual, ela tornar mais célere. Por exemplo, o sujeito entra com uma cobrança de uma dívida, que nós chamamos execução, né? Uma execução para cobrando uma determinada dívida, a lei diz, olha, cita é chamar alguém à justiça, cita o réu, o devedor, para que ele pague em 24 horas sob pena de penhora. Aquilo dali, como a inteligência artificial pode entrar aí? Antigamente era assim, vinha o processo era costurado, feito, aí vinha, o juiz botava aquele despacho, cite-se, aí voltava para o cartório, sentava na máquina, expedia o mandado, aí entregava o oficial de justiça ia para a rua, procurava o devedor, encontrava, não encontrava, ele se escondia, né? Depois voltava, né? Passou as 24 horas, né? Sai o mandado para penhorar bens. A inteligência artificial pode fazer isso tudo, né? Quer dizer, o juiz lê a petição, o requerimento, o juiz aciona lá o programa aplicado àquele caso e dali para frente o processo anda sem voltar a ele. Quer dizer, sai o mandado de citação, nós usamos o correio, um sistema, por exemplo, através do correio, sai a citação eletrônica, ele é chamado, não pagou, pode sair o mandado de penhora. Então, o uso da inteligência artificial é nesse aspecto, quer dizer, ele acelera, né, o processamento. Aí você vai me perguntar o seguinte, e desembargador, o senhor acha que isso substitui o homem, vai substituir o juiz? Não. Eu acho que, em hipótese alguma, não precisamos temer isso, porque entra a emoção, entra a sensibilidade que é necessária para o magistrado. Não é? Então, nós podemos acelerar, mas a decisão final tem que estar sempre na mão da pessoa humana, né, do juiz que vai lá aplicar
a sua sensibilidade, vai colocar a sua sensibilidade na solução do problema. Então eu acho que esse processo de modernização, ele é inevitável, nós vamos caminhar e temos que caminhar, né? Mas a inteligência artificial, por exemplo, nunca vai substituir o homem. Nós nunca vamos ter um dia uma máquina decidindo os nossos problemas, as nossas vidas, porque falta a ela esse lado, né, que só o homem tem, né, que é a sensibilidade, o bom senso, o equilíbrio, né, que só o homem tem. E tem mais duas perguntas para o senhor. A primeira é como é que o senhor avalia a participação dos cartórios nesses serviços extrajudiciais? Eles facilitam? Eu fui corregedor, né? Como corregedor, eu era, vamos dizer assim, um comandante dessa área. Corregedor, não sei se você sabe, além da função correcional junto à magistratura, ele tem a atribuição de comandar toda a parte extrajudicial. E eu deixei, isso eu me orgulho muito disso, eu deixei em dezembro, eu assinei o novo Código de Normas para a área extrajudicial, já dando novas atribuições aos cartórios, especialmente os cartórios de registro civil, mas de um modo geral todos, onde eu defiro a eles a possibilidade de vários atos que podem, né, que seriam no passado, só se admitia a justiça, eles fazerem. Por exemplo, hoje os cartórios que desejarem podem ter lá a conciliação, ter um programa, né, uma atividade de conciliação. Quer dizer, as partes podem chegar, não sei se o atual corregedor já regulamentou isso em detalhes, mas já está previsto isso dos cartórios poderem fazer essa conciliação da qual eu me referi, essa mediação, lá e vários outros atos. Quer dizer, hoje você já vai lá, já tira também documentos no cartório, sua carteira de identidade, já faz transferência de propriedade de carros, sem precisar ir ao Detran. Então, uma série de coisas já pode fazer atos à distância. Quer dizer, hoje você pode passar uma escritura, você aqui está vendendo alguém que mora na França. As partes não precisam vir aqui, né, para passar a escritura, quer dizer, tudo pode ser feito online. Então eu me orgulho muito de ter deixado essa atualização desse Código de Normas extrajudicial. Como o senhor avalia a importância do EMERGE para a formação e atualização dos juízes? Muito boa pergunta. Como eu fui diretor-geral da EMERGE há 6 anos atrás, a EMERGE, a nossa EMERGE, ela tem dupla função. Uma, ela é a escola do magistrado. Então, o nosso magistrado, aquele que já passou no concurso, a EMERGE é instrumento de atualização constante. Então, o magistrado, ele não pode, né, se acomodar. O direito evolui, ele precisa acompanhar as mudanças sociais que se refletem nas leis. Então, a EMERGE tem esse papel de atualizar, de empreender o debate, né, para que a mente do juiz esteja sempre aberta. Esteja aberta às inovações, às mudanças que ocorrem na sociedade e evidentemente, no estudo e aprimoramento dele nas leis, no que está acontecendo. Mas a nossa EMERGE, diferente das outras escolas da magistratura, poucas têm, ela tem o lado de formação, de preparação daqueles que ainda não entraram. São as turmas, quer dizer, ela abre semestralmente a possibilidade de advogados, né, entrarem para fazer o concurso. Então, é um curso de 3 anos e é tido como o melhor curso, né, que o país tem. A EMERGE, ela desponta na frente de todas as outras escolas, ela é um padrão é um exemplo. Eu me recordo que sempre quando eu chegava nos encontros de diretores gerais e tudo, eu era
eu era, vamos dizer assim, a estrela, né? Porque todo mundo queria saber o que a Emerge estava fazendo, né? Isso é muito bom. Então, ela tem esses dois aspectos. Eu acho assim, ela é muito relevante o papel dela na formação de juízes e na preparação de candidatos à magistratura. Agora eu queria que o senhor ficasse à vontade, mandasse um recado, falasse um pouco mais sobre o seu trabalho aqui, o que o senhor pensa sobre essa questão, principalmente do tribunal e o Estado, como é que é essa convivência, e ficasse à vontade para dar um recado aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, como eu disse, eu tenho que renovar o meu agradecimento a você por essa oportunidade que você está me dando de falar, né, ao seu público, e dizer que, como eu falei, chegar à presidência é um sonho, mas não um sonho que eu realizo. Não tenho nenhum problema de falar sobre isso, né, não me acanho a falar sobre isso, e dizer que vejo a presidência, vejo a chefia do Poder Judiciário, essa oportunidade que eu tenho de não só aprimorar a nossa atividade, os serviços, né, e para tornar a prestação jurisdicional mais célere, porque se diz que quando a justiça é lenta, a prestação da justiça é lenta, ela se torna uma injustiça. Né? Isso ninguém, todos que recorrem à justiça, porque não conseguiram resolver seus problemas por conta própria, né, pelo diálogo. Então eles querem uma solução mais rápida, e isso eu me proponho, está no meu programa de governo, quando eu me dirigi aos desembargadores pedindo apoio, né, eu coloquei isso. Então eu tenho firme propósito, mas tem um outro lado que eu já lhe falei, que é o lado social, que hoje eu me sinto devedor da vida, vamos dizer assim, né? Eu preciso retribuir à sociedade tudo aquilo que eu recebi. Aliás, eu acho que todos nós que passamos por essa vida sem grandes dificuldades, tivemos boas escolas, nunca nos faltou roupa, comida, tivemos boa educação. Nós temos um momento que temos que parar, pensar numa sociedade tão desequilibrada como é a nossa, o que podemos fazer em prol dela. Então eu fico muito feliz quando eu hoje, por exemplo, fui, não no encerramento, né, mas fui com o ministro Salomão, que é o corregedor-geral, o corregedor nacional, fui visitar aqui no Beco da Música, né, o trabalho que está sendo desenvolvido lá, tanto por todos os tribunais aqui do Estado, quer dizer, não só do Estado do Tribunal de Justiça, mas o Federal, do Trabalho, a Defensoria Pública e outros órgãos, Detran, Receita, todos juntos para proporcionar às pessoas vulneráveis os seus documentos necessários com os quais ela vai poder exercer a cidadania. Então é isso que hoje me impulsiona, né? Porque eu digo, retrato na parede eu não preciso mais. Eu já tenho na Emerge, já tenho como corregedor, isso para mim não tem essa vaidade. Até porque nós sabemos que também, mesmo tendo né, daqui a uns anos, ninguém mais vai saber quem eu sou, nem os parentes sabem. Então, o que a gente deixa é um pouquinho disso, é o que a gente pode fazer para transformar a vida dessas pessoas. É isso hoje que me impulsiona. E a família, né? É ver os filhos seguindo bons caminhos, não dando problemas, e a gente tendo na gente o exemplo, né? A gente procurando deixar essa semente de coisas boas para eles, né? Muito obrigado a você, desembargador. Foi uma honra para a gente estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser um dos nossos best views. Muito obrigado a você.